Nós vamos continuar então falando sobre as parábolas de Jesus Cristo aqui do Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do filho pródigo, podemos dizer dessa maneira que essa parábola é conhecida, embora o foco em si seja no pai, e não no filho aqui na parábola. Assim como é a parábola da ovelha perdida, onde o foco não é nas ovelhas em si, mas no pastor das ovelhas, da dracma perdida, onde o foco em si é na mulher que perdeu a dracma, aqui o foco é no pai, que perdeu, na verdade, os dois filhos, um em casa e um fora de sua casa. Nós veremos então sobre o Deus de amor. Esse é o tema dessa mensagem, o Deus de amor, a parábola do filho pródigo. Nós veremos em Lucas capítulo 15, versos 11 até o 32. Gostaria nesse momento, você pode me acompanhar ali na projeção. Diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho aos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que de porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si disse: quantos trabalhadores meu pai tem com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e distante e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um de seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou o filho e lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou os empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa dos meus amigos. Mas quando veio seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que tem é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar, irmãos. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque podemos neste momento como igreja para aprender mais de ti. Te peço nesse momento me use, Senhor, como instrumento em tuas mãos para falar somente aquilo que tu queres. E que nesta noite sejamos moldados pela tua vontade, Senhor, para agirmos conforme
Tu desejas que hajamos, Senhor, para termos pensamentos que lhe agradem, para termos ações que lhe agradem e para estimularmos, incentivarmos uns aos outros a viver uma vida que te agrade. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, que oro. Amém. Amém. Vamos eu voltar um pouco aqui para o início desse contexto de parábolas que Jesus está contando. Ele conta sobre as parábolas da ovelha perdida, que é assim chamada, a dracma perdida, e do filho perdido. E logo no início significa que há fariseus, escribas e pecadores na volta de Jesus Cristo ouvindo essas parábolas. E Jesus está se dirigindo a estas pessoas aqui neste contexto. E nós verificaremos nesta noite que Deus lhe ama e Deus está sempre pronto para lhe perdoar. Deus deseja perdoar a necessária informação humana, pedindo o perdão. A história desta parábola aqui, ela conta a história de um pai amoroso. Ela não é uma história real, é uma ilustração, mas retrata bem situações que haviam lá na época a respeito de disputas de herança. Isso era algo comum que Jesus traz aqui para falar com o seu povo. Nós verificamos aqui nesta parábola algumas lições sobre lições da parábola do filho pródigo. A primeira lição é que não devemos ser um filho rebelde. Não seja o filho rebelde. Esse versos 11 até o verso 16, o verso 12 diz assim, versículo 12 de Lucas 15: Mas moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Esse tipo de atitude desse filho aqui é uma extrema ofensa ao pai dele. A herança ela só podia ser repartida depois da morte do pai, mas nunca antes da morte do pai. Então o que o filho está considerando? Eu não me importo com o meu pai, eu quero apenas aquilo que o meu pai pode me oferecer. Ele já está tratando como seu pai como morto, porque eu queria herança, eu quero a parte que me cabe, não importa o sentimento do meu pai. Então aqui foi um filho extremamente rebelde com o seu pai. Isso era visto dentro da cultura como um ato extremamente egoísmo e de maltrato com o seu pai. Quando a gente olha para as pessoas hoje em dia, se a gente pegar e olhar para as pessoas em relação a Deus, é o que acontece. As pessoas são como filhos rebeldes, porque elas não querem Deus, elas querem o que Deus pode oferecer para elas. Que é esse filho que queria. Ele queria o pai dele, queria que o pai podia oferecer para ele. Já considerava o pai como morto. E muitos trabalham dessa maneira, querem apenas o que Deus pode oferecer, mas não querem Deus, não querem um compromisso com Deus, não querem estar com Deus, não querem nem saber quem realmente Deus é, mas que é aquilo que eles podem retirar de Deus. Que bênçãos podem retirar de Deus, que prosperidades podem ter em relação a Deus. Isso a gente vê muitas vezes em igrejas que proclamam a teologia da prosperidade, que nós falamos que é a teologia onde Deus, de alguma maneira, se vê obrigado a trazer prosperidade para as nossas vidas, segundo essa teologia, que não é bíblica. Então a pessoa declara prosperidade para Deus, declara para Deus que ela quer, e Deus se vê obrigado a dar aquilo para essa pessoa. Mas isso não é bíblico, e essas pessoas não querem Deus, querem o que Deus pode oferecer. Mas nós, que seguimos a teologia da prosperidade, talvez muitas vezes agimos dessa maneira também. Buscamos a Deus por interesse. E quantas vezes é mais fácil buscar a Deus em meio a sofrimento e dor?
Porque se não tivermos o interesse para buscarmos a Deus, nós não buscamos Ele, nós não queremos Ele, nós queremos o que Deus pode oferecer. Somos muitas vezes como um filho rebelde. Eu não quero saber de Deus, eu quero saber da minha bênção, eu quero saber da minha cura, eu quero saber da minha prosperidade, seja a área que for. Nós somos tão egoístas tantas vezes que vivemos em volta daquilo que podemos ter, mas não daquele que quer, que pode nos dar as coisas. E é interessante que esse contexto, ele entrou lá na Europa. Muitos irmãos sabem que a Europa foi um país cristianizado e ela avançou muito por causa do contexto cristão em que ela estava inserido. E para as pessoas seguirem a Jesus Cristo, entregar sua vida a Jesus Cristo, foi um continente que avançou bastante, os países evoluíram bastante, mas hoje eles estão na era pós-cristã que nós falamos, porque as pessoas não querem saber mais de Deus lá. De forma geral, é claro, sempre tem quem queira, mas de forma geral não querem saber mais de Deus lá. Mas o que eles querem? Eles querem usufruir daquilo que os seus pais conquistaram. Eles querem usufruir daquilo que Deus, de alguma maneira, conquistou, de alguma maneira deu para aquelas nações. E as pessoas às vezes vivem dessa maneira, querem usufruir daquilo que receberam seus pais, receberam a sua família que cria em Deus, que foram abençoados, mas não querem buscar a Deus. Qual que é esse nosso coração diante de Deus? Diante de um Deus que pode fazer todas as coisas. É buscar a Ele, independentemente daquilo que Ele pode nos oferecer. Não buscar a Deus por interesse. Ah, Deus, se tu puder me oferecer isso, eu vou te buscar. Se eu conseguir aquilo, eu vou te buscar. E tem muitas vezes pessoas chegam fazendo votos para Deus. Ah, se Deus fizer tal coisas para a minha vida, por exemplo, se Deus me der um carro, me der uma casa, me der um emprego, ou curar meu filho, aí eu vou para a igreja. Como se fosse uma barganha para com Deus. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Nós devemos estar em relacionamento com Deus sem colocar condições. O ser não deve existir no nosso relacionamento com Deus. Nós devemos relacionar com Deus em todos os momentos, qualquer circunstância. Essa é a nossa atitude para com Deus. Nós devemos querer Deus, o nosso Pai, independentemente daquilo que Ele possa, o que Ele queira nos oferecer. Até porque tantas e tantas vezes a vontade de Deus para nós é diferente da nossa. E independentemente disso, nós devemos querer o Pai, querer Deus, querer o nosso Deus. Nós lemos ali no texto bíblico, no versículo 11. Certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que ficaram. E o pai repartiu os bens entre eles. É importante lembrar desse versículo: o pai repartiu os bens entre eles. Quer dizer o quê? Que os 2 filhos receberam herança. Não apenas o filho pródigo que saiu, mas o que estava em casa ele recebeu herança também. E é interessante que ficou em casa, recebeu mais herança ainda do que saiu. Depois vai ver qual a atitude do filho que ficou em casa com mais dinheiro ainda do que o filho que saiu. Então ficamos com isso em mente. A herança também ficou com o filho que saiu, repartido, o que ficou, melhor dizendo. E ainda mais, foi repartido entre eles. A gente vê aqui no versículo 13: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Ele foi para uma terra distante e gastou tudo o que tinha recebido do seu pai, de forma totalmente desenfreada. E se nós formos aplicarmos em nossas vidas, quantas pessoas se afastam de Deus
e perdem todo o relacionamento com a sua comunidade de fé. Perdem tudo que um dia talvez conquistaram de amizade, perdem todo o seu vínculo para com Deus, e quando se veem na pior situação que poderiam estar, aí caem em si e voltam a Deus. Que muitas vezes é representada aqui, que é representada essa parábola que acontece tantas vezes nas pessoas que nós vemos se chegando nas igrejas por aí afora, ou por aí, aqui mesmo. As pessoas precisam passar por as piores situações para entenderem que aquilo que perderam valia muito mais do que qualquer coisa que elas poderiam conquistar fora da presença de Deus. Talvez o mundo seja sedutor, talvez o mundo possa oferecer coisas que aqui na igreja ou entre os irmãos nós nunca conseguiríamos, mas são coisas erradas, são coisas pecaminosas, são prazeres temporários, que é o que esse filho teve aqui. Ele teve prazeres temporários e logo sofreu as consequências disso. E a gente possa olhar para isso e dizer: eu não quero estar longe da presença de Deus, eu quero estar longe da presença do meu Pai, Deus, fazer a sua vontade, fazer o seu querer, e longe de mim um dia me afastar dos caminhos do Senhor, porque eu não quero passar por esse sofrimento, porque longe dos caminhos do Senhor é sofrimento. E a gente possa orar: Deus, me ajude a nunca sair dos teus caminhos, a nunca deixar de fazer a tua vontade. Que seja essa a nossa oração, querer estar junto como igrejas, unidos aqui. Porque é isso que Deus quer de nós, isso que Deus quer da sua igreja. É como triste ver quantos filhos rebeldes há por aí afora, que acham que fora da igreja vão conquistar mais, porque eu consigo mais dinheiro se eu fraudar determinada situação, que eu consigo mais dinheiro se eu burlar a lei, que eu consigo mais dinheiro se eu roubar, ou seja o que for, vou conseguir comprar aquele carro que eu tanto desejei, talvez até consiga, mas a que custo, a que preço? A pessoa abandona Deus para conseguir bens terrenos. Isso mostra que talvez o coração nunca esteve de fato em Deus. Quão lamentável é ver que as pessoas se perdem por pouca coisa, porque não têm ideia de perder a presença de Deus. Num certo sentido, Deus está presente em todos os lugares. Em que sentido é esse? Que Deus conhece tudo o que acontece. Deus sabe nossos pensamentos, nós podemos estar no pior lugar que você quiser imaginar. Deus está lá também, em um certo sentido. Mas é um certo sentido que Deus não está agindo lá no sentido positivo, porque as pessoas às vezes estão agindo contrário à vontade de Deus lá. Então, atitudes totalmente pecaminosas, longe de Deus, longe da vontade de Deus, e ali elas vão ver os seus piores momentos de vida, mesmo que possa trazer algum prazer momentâneo, longe dessa presença positiva de Deus, de agir benéfico de Deus, ali ela só vai sofrer. Que a gente possa pensar: eu não quero passar por isso, Deus me ajuda a não viver nesses vales, longe da tua presença, longe da tua vontade perfeita, boa e agradável. A gente vê também as consequências dessa vida desenfreada que esse jovem teve. Versículos 14 ao 16, eu vou ler com os irmãos, diz assim: depois de ter consumido tudo que ele tinha, Lucas 15, versículo 14, depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um cidadão daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se de alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. As consequências dele ficar longe da vontade de seu pai, então para nosso contexto, ficar longe da vontade de Deus, são horríveis. Alfarrobas aqui, os estudiosos entendem como um tipo de vagem escura, que era horroroso o sabor, e os porcos comiam.
E a gente vê que esse filho, de tanta necessidade, chegou a comer junto com os porcos essa comida terrível. E além dessa comida ser horrível, os porcos eram vistos como animais impuros para os judeus. Então a ideia é, olha, ele foi na pior situação possível, junto com animais impuros, comendo coisa ruim com os animais impuros. E essa é a ideia de muitas vezes nós, ou as pessoas que se afastam de Deus, elas vão viver as piores situações possíveis. Então que não sejamos esses filhos rebeldes, mas queremos sempre estar na presença do nosso Pai, sempre estar na presença do nosso Deus, fazendo a vontade dEle. Mas eu sei que tantas vezes é difícil viver na vontade de Deus, porque todos os dias nós somos afligidos pelas mais diversas dificuldades, pelos mais diversos desafios. A gente acabou de passar por uma pandemia, veio agora enchente, isso de forma genérica, mas todos nós temos desafios pessoais diários, que tantas vezes queremos afastar a presença de Deus, tentam de alguma forma se tornar filhos rebeldes longe de Deus. Mas o que digo é: continue confiando em Deus, não importa o desafio que você possa estar enfrentando, porque é muito melhor estar com Deus no meio de todos esses desafios do que estar no meio de todos esses desafios sem Deus. É horrível. Então não se afaste da presença de Deus, ore a Deus, busque a Deus, leia a Bíblia e esteja em comunhão com a igreja também. A gente vê aqui que a fome, nessa ilustração, a fome e o trabalho aqui com os porcos, que eram animais impuros para os judeus, representavam uma degradação máxima na qual ele chegou. Infelizmente, muitas pessoas precisam chegar até esse ponto para caírem em si e dizer: olha, que escolha errada eu fiz e sair da casa do meu Pai, da casa da presença de Deus. Lições da parábola do filho pródigo. A segunda: ainda é tempo de arrependimento. Ainda é tempo de arrependimento, não importa o que a pessoa tenha feito. Versículo 17 ao 20 a gente vê isso. Eu vou ler o 17 aqui, que diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Talvez alguém pegue e leia esse texto caindo em si: oh, que alegria, se arrependeu, entendeu que ele pecou, que ele é um pecador e estava errado agora. Mas a ideia do texto, no sentido original, não é o caído em si no sentido espiritual, que ele se arrependeu diante de Deus ou diante do Pai e teve um arrependimento genuíno. A ideia não é de arrependimento genuíno, é a ideia de que eu percebi que fiz uma burrada na minha vida, porque deu tudo errado. Então aqui não se arrependeu verdadeiramente ainda. Ele disse assim: olha, deu tudo errado, vou ter que arrumar a situação agora que as coisas estão erradas. Então, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Olha para o passado, olha tudo que eu tinha, eu perdi tudo isso, estou morrendo de fome. Esse cair em si, esse ligar que ele errou na vida dele. Então primeiro ele reconhece a sua situação de erro, mas ele não é arrependimento genuíno de volta ao Pai. Aí ele começa a fazer um planejamento do que vai agir agora que entendeu que ele errou em sair da presença do seu Pai. Verso 18 e 19 dizem assim: ele começa a planejar então: vou me arrumar, voltar para meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como de seus trabalhadores. E arrumando-se foi para seu pai. Vinha ele, versículo 20 agora, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Vamos focar um pouco no verso 19, que diz assim: já não sou digno de ser chamado de seu filho, trate-me como um de seus trabalhadores. Ele não teve a ideia de: eu me arrependi e quero voltar a ser
filho do meu pai. Aí Daniel, olha, eu errei, eu caí em mim, que estava tudo dando errado na minha vida, então eu vou voltar e ser como um escravo, como um empregado, como um trabalhador de meu pai. Dando o nosso contexto, seria como eu vou ser um freelancer, eu tenho que ter uma carteira assinada, vou trabalhar no que der ali para o meu pai, mas sem sequer considerá-lo como pai. Estar apenas junto ali, para ter alguma coisa de comer, para ter alguma coisa de sustentar. Ele estava planejando como estaria lá na casa do seu pai, mas não tinha ideia ainda de um arrependimento genuíno de estar junto com um pai amoroso. Porque na concepção dele ainda, esse pai não iria querer ele mais como filho, mas sim como um empregado. Aí no final do versículo 20 ali, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, o abraçou e o beijou. Nós vemos aqui a decisão do filho de voltar, e vemos uma ação do pai que foi até ele. É interessante que a ação de Deus, ele vai até nós, Deus vai até nós, Deus busca os seus filhos, Deus traz de volta os seus filhos, é uma ação de Deus, mas é uma ação nossa também nos arrependermos de nossos pecados e irmos até Deus. É uma dupla ação, e a ideia é que quando ele vai correndo a teu filho, é porque isso era algo desonroso para um judeu sair correndo dessa maneira. O texto retrata essa parte de correr, porque isso era algo importante a ser destacado. Olha, eu não estava importando com as aparências. O que as pessoas vão pensar dele? Esse pai só queria o filho dele de volta. Então diz, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Beijou o seu filho. E a terceira lição é que Deus deseja o melhor para você. Isso aqui não é uma ideia do tipo coach, eu dou o melhor para mim, então eu vou ficar rico. Não, é que a vontade de Deus sempre é perfeita para nós. E essa vontade perfeita para nós é sempre o melhor de Deus para nós. A gente vê isso no versículo 20, do 20 ao 24. Eu vou ler o versículo 20 que fala assim, novamente. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, abraçou e o beijou. Ele queria amar, cuidar daquele filho que estava perdido. Assim como Deus nos ama, nos cuida e nos quer. Deus quer que a gente esteja próximo dele, não longe. Assim como esse pai queria o filho dele de volta, mesmo o filho dele fazendo tudo de errado, esse pai continuava amando e querendo o retorno desse filho. A compaixão do pai demonstra a disposição de Deus em perdoar e restaurar as nossas vidas. Deus está de braços abertos para todo aquele que o buscar. Talvez alguém pense, eu pequei demais, Deus não vai me receber. Claro que recebe. O único pecado que não há perdão é não crer em Jesus Cristo, é resistir ao Espírito Santo de Deus. Todos os outros pecados têm perdão. Então devemos diante de Deus, quando errarmos, buscarmos a Deus, buscarmos a sua vontade. Os versos 21 e 22 dizem assim: e o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse a seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. É a ideia de restituir tudo o que o filho tinha perdido. Para ter uma ideia, quando ele fala colocar uma sandália nos pés, é a ideia que esse filho teria servos, ou seja, restituiria tudo aquilo que ele deixou. Então Deus nos ama de um amor tão grande, com tanta compaixão, que Ele cuida de nós quando nós chegamos a Ele pedindo perdão de forma genuína. Como esse pai perdoou e cuidou do seu filho quando ele retornou. É claro que erros têm consequências,
atitudes contrárias a Deus, atitudes pecaminosas, elas têm consequências. Como esse filho tem as consequências dele, se nós vivemos na vida de pecado, temos consequências da vida de pecado. Mas mesmo assim, quando chegamos até Deus, esses pecados são perdoados, são reparados. Não podemos chegar até Deus, porque Deus deseja nos restaurar, não importa a situação que possamos estar enfrentando. Deus deseja restaurar as nossas vidas. Verso 23, 24, a gente vê a celebração da reconciliação. Diz assim: tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar. É interessante que o texto destaca o bezerro gordo. O que era a ideia aqui? Ele podia pegar um pequeno animal e fazer uma festa local. Por trás do bezerro gordo, ele queria fazer uma grande festa, uma grande celebração para aquele filho que retornou. E assim Deus se alegra com nós, quando nós vamos até Ele pedindo perdão. Talvez a gente tenha uma teologia que entenda que nós não mexemos nos sentimentos de Deus, mas nós mexemos sim nos sentimentos de Deus. Efésios 4:30 fala: entristecais por Santo de Deus. E aqui fala que o pai se alegrou quando o filho se arrependeu dos seus pecados. Então, quando a gente vai até Deus, a gente busca até Deus, a gente se conecta com Deus, a gente tem sintonia com Deus. Isso é maravilhoso. Pensamos que nós não temos um Deus distante, um Deus que não é pessoal, mas Deus está conosco. E Deus quer se alegrar conosco. Por isso nós devemos buscar a Ele todo momento, porque nós mexemos nos sentimentos do nosso Deus. Então a gente pensa no desejo de forma egoísta, como nós vamos nos sentir, ou de que forma ficaremos. Mas aí a gente pensa de alguma maneira, ou por algum segundo a gente pensa, como nós estamos deixando os sentimentos de Deus com essa atitude que estamos fazendo. De alguma forma nos preocupamos com o que Deus vai sentir com as nossas ações. Que a gente possa refletir essa noite também, se estamos em sintonia com Deus. A nossa preocupação deve ser com Ele também, não ser egoísta, pensando só o que é melhor para nós, mas o que é bom para Deus também, porque nós temos sintonia, nós temos conexão com Deus, nós influenciamos os seus sentimentos. É claro que em nenhum momento nós colocamos Deus como servo nosso ou determinamos algo para Deus. Mas os sentimentos deles também são mexidos, determinados por causa de nossas ações. Então a festa aqui, ela simboliza a alegria celestial. Traz nosso contexto, quando um pecador se arrepende. E essa mesma alegria deve haver em nossas vidas. Quando alguém crê em Jesus Cristo, ou quando alguém volta de novo, volta para a presença de Deus. E a quarta lição da parábola do pródigo é não se perca dentro de casa. É interessante que o foco geralmente nessa parábola se torna muito para o filho pródigo, o filho que saiu de casa. Mas esquece que tem o filho que está dentro de casa que se perdeu também. E talvez esse seja o retrato de muitos que estão na igreja. Se perderam dentro da igreja. Se perderam dentro de casa. A gente vê que um filho com ciúmes e ressentimentos, um filho que ficou em casa, mas que tinha muitos ciúmes e ressentimentos de seu irmão. Olha os versos 25 a 28 que dizem assim, de Lucas 15. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Aí a gente tem a conversa com o pai agora, versículo 29 e 30. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci
nunca desobedeci às tuas ordens. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. É interessante que ele fala gastando tudo com prostitutas, mas o texto não diz que ele gastou com prostitutas. Isso foi uma afirmação apenas do filho mais velho. Não há nenhuma implicância que ele teve esse tipo de relações, mas o filho mais velho ele já deu mais exagerado, dizendo, foi lá e gastou tudo com prostitutas, para trazer mais uma imagem mais negativa ainda do filho que estava perdido e agora voltou. A gente vê um grande ressentimento aqui. E o pai responde de forma amorosa e fala: meu filho, você sempre esteve comigo, você sempre teve do melhor aqui na minha volta, você estava aqui em casa, por que agir dessa forma? A gente lê no verso 31, meu filho, você está sempre comigo, tudo que tem é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão, alegrarmos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então aqui o pai reafirma o amor por ambos os filhos. E aí a gente vê que esse filho ele estava com seu pai, ele estava com uma herança grande, como eu falei. A herança foi repartida entre os irmãos, mas ele não soube aproveitar aquilo que o pai tinha lhe dado. E muitas vezes as pessoas estão na igreja, mas não aproveitam da presença da igreja, da comunhão dos irmãos, da própria presença de Deus, não oram, não buscam a Bíblia, não buscam Deus em oração, não leem a Bíblia. Estão perdidos dentro de casa. Que nós não sejamos esses. Nós temos 2 filhos perdidos aqui, um que foi embora, outro que está em casa, mas os 2 estavam perdidos. Nós busquemos sempre a presença do nosso Deus, não importa a situação. E é interessante também notar que nós não temos uma resposta final aqui. É como se fosse um filme, ele acabasse de forma abrupta, porque a gente não tem a resposta do filho. A gente não sabe qual foi a reação do filho aqui diante da palavra do seu pai, dizendo: você sempre teve de tudo. Qual deve ser a nossa ação diante disso? Animarmos uns aos outros e cuidarmos da nossa vida também, para estarmos sempre fixos em Deus, sem perder o rumo. Eu gostaria de trazer os destaques, a gente pega essa parábola aqui. Primeiro, o amor incondicional de Deus para conosco. Deus está sempre pronto para nos perdoar e para cuidar de nós. Não importa a situação que nós estejamos. Não é pecado que nos possa ser perdoado por Deus, a não ser não crer nele. E há uma necessidade de arrependimento. Embora lá na cruz Jesus Cristo tenha pagado o preço dos nossos pecados, nós precisamos arrepender nossos pecados dia a dia, viver uma vida que agrade a Ele, para termos uma comunhão correta com o nosso Deus. E temos também a alegria da reconciliação. Nos alegramos quando alguém se reconcilia com Deus, e ainda mais alegramos quando nós voltamos para a presença de Deus. Então, quando nós olhamos para esta parábola, nós temos alguns desafios para aquele filho pródigo, para aquele filho que saiu de casa, que ele volte para a casa do seu pai, para aquele que saiu da igreja, que ele volte para a igreja. Então, e qual o nosso desafio em ver isso? Olhar para aqueles que um dia estiveram no meio de nós e não estão mais, e falar com eles, chamar a eles, para ter um real compromisso novamente para com Deus, para ter um real compromisso novamente para com a sua igreja. É isso que Deus deseja de nós, uma atitude proativa, ativa em relação àqueles que não estão em comunhão com Deus. E em relação aos filhos mais velhos, que são aqueles que estão na igreja,
Qual é a nossa atitude? Que a gente examine a nós mesmos. Como estamos diante de Deus? Será que nós estamos de forma semelhante a esse filho que ficou em casa, tinha tudo do pai, na verdade estava longe do pai? Será que nós estamos em comunhão com a igreja, mas o nome de Deus? Será que nosso dia a dia reflete a nossa teologia, aquilo que cremos? Ou nosso dia a dia, como qualquer outra pessoa viveria, sem Deus? Que a gente possa refletir, examinar e pedir que Deus sonhe nosso coração, para saber como estamos diante dele. E como igreja, devemos ser uma igreja acolhedora. Não importa o tipo de pessoa que venha até aqui, seja alguém que está voltando, alguém que venha na primeira vez, devemos acolher essa pessoa, porque Deus acolhe a todos. Quando nós olhamos para as 3 parábolas, a ovelha perdida, da dracma perdida e do filho ou dos filhos perdidos, fica algo bem claro: a alegria da reconciliação. Que esse seja o nosso alvo, buscar a reconciliação das outras pessoas para com Deus. De fato, nosso coração arde nesse sentido e querer que as pessoas voltem a ter uma comunhão íntima e correta para com Deus. É muito triste ver que as pessoas muitas vezes se acomodam nos seus próprios pensamentos e problemas e não veem que há uma vida eterna além disso aqui. E não corre atrás do perdido, não corre atrás daquele que está a passos largos para o inferno, mas preocupam-se consigo mesmo apenas. Que sejamos diferentes desse tipo de pessoas, mas sejamos pessoas que realmente se importam para com os outros, porque uma vida eterna é tempo demais para passar longe de Deus. Pense em sua vida, 5 minutos completo, vazio, sem Deus. Como seria 5 minutos se Deus não existisse em sua vida? Agora pense uma eternidade sem Deus, sem a presença absoluta de Deus. Na verdade, existe um sentido que é uma presença de Deus na eternidade: a ira de Deus sobre aqueles que não creram. E o que nós estamos fazendo diante disso? Sabendo que a ira de Deus vai repousar eternamente sobre aqueles que não creram. Que quando a gente olha para uma parábola dessa, a gente pense: qual é a minha atitude em relação a isso? Talvez você já tenha lido várias vezes essa história. Talvez a gente já tenha ouvido diversos pregadores pregando sobre a parábola do filho pródigo, mas nunca pensou qual a sua atitude em relação a isso aqui. Porque toda a história bíblica, toda a parábola que Deus colocou aqui, ela requer uma atitude nossa, não só daqueles ouvintes da época, mas nossa também. Então, qual é a sua atitude em relação a isso? Em relação a saber que tem pessoas perdidas na igreja e fora da igreja também. Será que você está preocupado só consigo mesmo? Ou você se preocupa com aquele que vai passar a eternidade somente com a ira de Deus? Que possamos ser pessoas que se entreguem completamente a Deus. Completamente a Deus em toda a sua vida. Mas eu tenho falado há vários domingos, nós precisamos ser uma igreja missionária. E esse vai continuar sendo nosso desafio. Nós precisamos pregar o Evangelho de Jesus Cristo. As coisas não estão simplesmente por acaso, ou acontecem por acaso, tudo é um propósito de Deus. Nós estamos ouvindo 3 parábolas que falam sobre buscar o que estava perdido. Não é por acaso. Nós não estamos ouvindo, estudando isso por acaso, mas é para tomarmos uma atitude em relação a isso. Então busque aquele que estava perdido. Semana passada eu lancei o desafio para a gente entrar em contato com uma pessoa que está longe de Deus. O desafio continua. Entre em contato com mais uma pessoa essa semana que está longe dos caminhos do Senhor. Mais uma vez, não importa se já esteve na igreja ou nunca esteve na igreja, ou se está no hall de membros ou na hall de membros, não importa. Entre em contato com ela e fale Jesus para ela e convide para estar conosco. Esse é o desafio. Nós vamos estar orando.
Eu gostaria que essa oração você de fato entregasse isso diante de Deus. E essa semana buscasse alguém que está perdido, ou seja, longe da vontade de Deus. Está orando? Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado porque podemos aprender mais de Ti, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. Senhor, eu te peço, Senhor, que não seja apenas mais uma palavra lida, Senhor, não seja apenas mais uma mensagem pregada, não seja apenas mais um culto, mas que haja uma real transformação de vida em nossas vidas, Senhor. Eu te peço que esse dom missionário de querer pessoas salvas para Ti seja algo real nas nossas vidas, Senhor. Não seja um discurso apenas, não seja apenas para querer uma igreja cheia, mas querer pessoas realmente salvas por Ti. Pai, eu te peço por essa congregação, Pai. Eu te peço por cada pessoa que está aqui nessa noite. Trabalhe em seus corações, para que durante a semana pregue o Evangelho de Jesus Cristo para pelo menos mais uma pessoa, Senhor. Para que pelo menos mais uma pessoa ouça que Tu existes, Senhor. Para que pelo menos mais uma pessoa saiba o caminho da salvação. E que essa pessoa, Pai, eu te peço, que essa pessoa entregue a vida a Ti. Que a gente possa ver essa pessoa salva e congregando com nós também. Teu Deus impossível, os impossíveis. Teu Deus que pode fazer todas as coisas acontecerem. Te peço que essas pessoas que falaram de Ti essa semana venham a crer em Ti e serem salvas. É isso que te peço, Jesus Cristo. Trabalhe em nós, trabalhe em Tua igreja, Jesus Cristo, para que a ideia, vai ter um mandamento de fazer discípulos esteja firme em nossos corações e pratiquemos isso dia a dia. Eu te peço, Jesus Cristo, em nome que eu oro. Amém e amém.